todos, sejam bem-vindos ao BioNews, seu programa diário sobre biologia. Eu sou sua apresentadora Mariana Fialho e hoje nós vamos entrevistar o pneumologista Lucas Ribeiro para saber mais sobre o sistema respiratório e suas doenças. Vamos lá? Lembrando que o programa está sendo feito 100% online devido à pandemia do novo coronavírus. Não saiam de casa, se precisarem sair, use máscara e passe álcool em gel. Bom, primeiramente eu gostaria de pedir para o doutor dar uma introdução sobre o tema, explicar para os nossos telespectadores sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Bom dia, Mariana. Primeiramente, eu gostaria de falar que é um prazer participar do seu programa e sobre o sistema respiratório. É um sistema que está diretamente relacionado com a troca gasosa, que é a absorção de oxigênio pelo nosso organismo e a eliminação de gás carbônico presente nas nossas células. O sistema respiratório também está relacionado com o olfato, né? E os órgãos do sistema respiratório são o pulmão, o diafragma e as cavidades respiratórias, as quais são as cavidades nasais, a faringe, a laringe, os brônquios, os bronquíolos, a traqueia e os alvéolos pulmonares. E doutor, quais doenças que podem desequilibrar esse sistema e como que elas vão nos afetar? Bom, existem muitas doenças que podem atacar o sistema respiratório. Elas podem variar entre doenças infecciosas, que são aquelas causadas por micro-organismos ou substâncias tóxicas, ou elas podem ser aquelas alérgicas, que aí já envolve uma hipersensibilidade do organismo em relação a algum agente, como pólen e poeira, por exemplo. Além disso, hoje em dia a gente não pode deixar de falar desse assunto de doenças respiratórias sem comentar da Covid-19, né, que é responsável pela pandemia atual, é causada pelo coronavírus e ela pode variar entre infecções assintomáticas até quadros muito graves. E atualmente 50% dos casos é causado, né, pela nova variante do Covid-19, que ela é mais potente e ela é mais contagiosa ainda. Entretanto, felizmente, as vacinas elas são responsivas em relação a essa nova vertente do vírus. Será que o senhor poderia falar um pouquinho mais sobre as causas e os sintomas dessa doença? Bom, a transmissão ocorre por meio de inalação de gotículas de saliva ou secreções respiratórias de uma pessoa contaminada. E em 80% dos casos, né, a pessoa ela não sente sintomas ou poucos sintomas. E em 20% dos casos a pessoa ela tem que ser hospitalada por dificuldade respiratória e em 5% dos casos a pessoa precisa de suporte ventilatório para auxiliar na troca gasosa, dados da OMS. Os sintomas mais comuns são tosse seca, cansaço, febre, dor de garganta, ausência do olfato e modificação no paladar. Entretanto, nos casos mais graves a pessoa pode vir a ter dificuldade de respirar, dor e pressão no peito. Tanto nos casos leves quanto nos casos graves, você tem um desequilíbrio ácido-base no organismo, né, causado pelo excesso de dióxido de carbono no sangue, o que faz com que o pH do sangue diminua e fique mais ácido. E o que nós podemos fazer para evitar a contaminação? Para evitar o contágio da Covid-19, é importante que você não tenha contato com pessoas contaminadas. E para isso é importante que você fique em casa, não saia, mas caso for necessário você sair, use de máscara, não levar as mãos nos olhos, na boca, no nariz, manter o distanciamento entre as pessoas e, se possível, higienizar a mão com sabão, né? E se não puder usar o sabão, pode usar o álcool e tudo que você levar para dentro da sua casa é importante você higienizar também. Essas medidas elas não vão combater só o Covid, mas também como qualquer outra doença respiratória. Será que o senhor poderia detalhar mais uma doença para a gente? Eu posso detalhar sim. A doença respiratória mais grave que a gente tem é o câncer de pulmão. 13% dos casos de câncer, 13% são câncer de pulmão. 82% deles são casos mortais. E você adquire ele à medida que você vai tendo estímulos a substâncias cancerígenas ao longo da sua vida. E isso vai causar uma desorganização nas suas células. A principal causa do câncer de pulmão é o tabagismo, né, que contém 60 substâncias cancerígenas e a maioria delas é dividida em 3 grupos: os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, as aminas aromáticas e a nitrosamina. E quais são os sintomas? Como que a gente pode evitar esse tipo de câncer? Os sintomas do câncer de pulmão são dor no peito, falta de ar e uma tosse que pode ser acompanhada por sangue. Essa tosse ela pode perdurar por 3 semanas ou até mais. No início é comum o paciente não sentir nada. E nos estágios iniciais, né, de câncer de pulmão, você pode tratar com cirurgia, radioterapia e também com a quimioterapia. Bom, para evitar esse tipo de câncer é importante que você não fume, né? Evitar a exposição a substâncias cancerígenas e também manter uma alimentação saudável, né? Porque no tratamento
é feita a utilização de alguns medicamentos muito agressivos, que contêm substâncias como doxorubicina e agencitabina. E para finalizarmos, será que o senhor poderia falar alguns hábitos que nos ajudam a equilibrar esse sistema e algumas atitudes do cotidiano que nos prejudicam? É importante beber bastante água, né? Respirar puro sempre que possível, dormir bem, respirar sempre pelo nariz, lavar bem as mãos e sempre que puder, né, nos tempos secos, manter do seu lado uma toalha molhada ou um umidificador, né, tanto no local de você dormir ou no seu trabalho. Agora, muitas coisas podem danificar o seu sistema respiratório no seu cotidiano, se você mora principalmente em ambiente urbano. Alguns trabalhadores são expostos a névoas, né, que são formadas pela tintura spray e pela pulverização de alguns agroquímicos ou outros processos semelhantes. E isso acaba prejudicando o sistema respiratório da pessoa, o organismo da pessoa. Além disso, nesses ambientes, você possui também gases que são originados da combustão de carros e fábricas que podem irritar o seu sistema respiratório. E antes de terminarmos o programa de verdade, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse assunto. A névoa oxidantes ela é formada principalmente por processos como galvanização, né, quando gás e água são aquecidos, o tratamento da água, quando é utilizado o cloro, e o processo de refrigeração, quando é utilizada a amônia. Esses gases eles vão causar uma queimadura química no seu pulmão, que vai gerar um edema agudo e você vai poder morrer por não conseguir realizar a troca gasosa. Além disso, outros gases como o GLP, né, o gás de cozinha, e o gás carbônico podem te levar à asfixia, te matar por asfixia, por questão de ter mais afinidade com a hemoglobina do seu sangue do que o próprio oxigênio. Tudo que é bom dura pouco, vamos ter que encerrar nosso programa por aqui hoje. Muito obrigada, doutor Lucas, por vir aqui e falar um pouquinho mais sobre a sua profissão e sobre quanto ela é importante para todos. Nos vemos semana que vem, no mesmo dia, no mesmo horário. Até lá e tenha um bom dia!